Dizem que dinheiro compra tudo nesse mundo, menos educação. Mas tem coisa que nem educação resolve. Por exemplo, fala pra mim. Você já viu um homem com milhões no bolso, engravatado da cabeça aos pés, que não sabia pedir um copo d'água em inglês numa reunião internacional? Pois é, tem coisa que só acontece com gente teimosa ou azarada demais. E neste caso aqui, a gente tinha os dois num sujeito só. Seu Arthur Menezes. Arthur era desses homens ricos que surgem do nada. Homem de fazenda, cara de quem viveu levando sol na cabeça e terra na unha, até o dia em que o gado virou ouro e o ouro virou prédio. Não tinha faculdade, não tinha estudo de fora, mas dinheiro não lhe faltava. E olha que curioso, para ele bastava mostrar os zeros na conta bancária que todo mundo se dobrava. O mundo inteiro podia até dobrar, mas naquela tarde, na sala de reunião luxuosa, com cheiro de café caro e verniz de madeira recém-polida, Arthur se viu dobrado pela própria ignorância. A reunião era com uns gringos de olho azul tão frio que dava calafrio só de encarar. Homens e mulheres vindos de Nova York e Londres, com ternos feitos sob medida e sorrisos educadamente falsos. Gente que dizia coisas difíceis, palavras enroladas feito cobra que se enrosca nas pernas de quem não entende nada. Arthur, que mandava e desmandava em terra nacional, naquela mesa estava mais perdido que cego em tiroteio. Do lado dele, sentados, seus assessores. Todos muito bem pagos, com gravata fina e sorriso de vendedor de carro importado. Mas quando chegou a hora de traduzir, explicar, resolver a situação, todos ali pareciam ter esquecido até o verbo to be. Arthur suava frio, sentindo o peso dos olhares estrangeiros que claramente começavam a perceber sua dificuldade. Cada segundo naquela sala parecia durar uma eternidade. O silêncio era sufocante, daqueles que gritam mais alto que briga em feira. Aí você me pergunta, cadê o tradutor? Pois é, meu amigo, a vida é engraçada demais. O tradutor oficial tinha ficado preso no trânsito, o telefone dele não dava sinal e o pessoal lá fora achava que quem tem dinheiro resolve tudo sozinho. O homem já estava quase desistindo, cogitando sair dali com a vergonha estampada no rosto, quando a porta abriu devagarinho, fazendo aquele rangido discreto que só porta de empresa grande sabe fazer. Foi aí que entrou aquela menina, pequena e franzina, com roupa simples, cabelos presos num rabo de cavalo humilde. Era Ana, filha da faxineira, que por sinal era empregada da empresa há mais de 20 anos. Ana não tinha luxo nem dinheiro, mas carregava uma coisa que ninguém naquela sala tinha: coragem. Licença, seu Arthur. Desculpa interromper. Mamãe esqueceu a bolsa aqui na sala mais cedo. Posso pegar rapidinho? Arthur já ia responder irritado, mas na pressa falou em português. Nesse instante, os gringos trocaram olhares confusos, claramente se perguntando o que estava acontecendo ali. E percebendo isso, Ana deu um sorrisinho leve, quase envergonhado, e repetiu, só que dessa vez num inglês tão limpo e fluente que parecia música para os ouvidos daquela gente toda. I'm so sorry, Mr. Arthur. My mother forgot her purse here earlier. May I quickly get it, please? A sala inteira congelou. A expressão de Arthur foi de choque puro. A menina que todos conheciam só de vista, que passava despercebida pelos corredores com seu balde e vassoura, agora falava como alguém que nasceu e cresceu do outro lado do oceano. Até os gringos, que já olhavam com impaciência, abriram um sorriso de surpresa. Parecia coisa armada, pegadinha dessas que passam na televisão domingo à tarde. Mas não era. Arthur ficou encarando Ana por alguns segundos. Aqueles segundos que mudam vidas, sabe? E ali, naquele exato momento, o milionário analfabeto em inglês percebeu que tinha diante dele algo mais valioso que dinheiro. Uma chance de virar o jogo. Com uma voz rouca, tentando esconder a surpresa e a vergonha misturada com alívio, ele finalmente disse: Ana, minha filha, fica aqui. Acho que você chegou bem na hora certa.
Se você gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve. Senão vai perder o resto desse causo. E eu prometo, você nem imagina o tamanho do rolo que essa menina arrumou sem querer. Você já percebeu que às vezes a solução mais improvável vem de onde ninguém espera? É que nem gambiarra de pobre. Ninguém acredita, mas resolve o problema na hora. E naquele dia, na sala grande com vista para a cidade inteira, cheia de gringo engravatado e cara amarrada, a solução tinha entrado com chinelo de dedo e roupa surrada. Ana se aproximou lentamente, ainda desconfiada, o olhar fugindo de um lado para o outro da mesa. O clima era de tensão. Arthur limpou a garganta e disse em voz baixa, quase sussurrada: Ana, você fala inglês mesmo ou só decorou essa frase? Ela sorriu com timidez e respondeu no mesmo tom discreto, mas agora em português. Sei falar sim, seu Arthur. Mamãe dizia que estudo era tudo que podia me dar, então eu aproveitei. Arthur arqueou uma sobrancelha, impressionado. Não era hora de duvidar. Decidiu arriscar, pois pior do que estava não ia ficar. Respirou fundo e apontou uma cadeira ao seu lado, sinalizando para que Ana sentasse. Todos na sala acompanharam a cena com olhares incrédulos. Fique aqui comigo, menina. Vai traduzindo para mim tudo que esses gringos estão falando. Não me esconda nada. Ouviu bem? Ana assentiu rapidamente e sentou-se com postura de quem fazia aquilo todos os dias. A menina franzina, filha da faxineira, agora era o centro das atenções da sala inteira, cheia de empresários milionários e executivos estrangeiros. Um deles, o mais alto e arrogante, de barba bem feita e gravata azul, disse alguma coisa visivelmente impaciente. Ana virou-se imediatamente para Arthur. Ele disse que já perderam muito tempo. Querem uma resposta final sobre a compra da sua empresa, mas acham que você está enrolando para ganhar tempo. Arthur apertou os punhos sob a mesa. A oferta deles era boa, muito boa. Mais dinheiro do que ele já tinha visto na vida toda. Mais até do que precisava. Só tinha um problema. Seu orgulho de sertanejo feito na base do suor não permitia que ele simplesmente vendesse seu império assim, tão fácil. E agora, justo agora, estava nas mãos de uma menina que mal conhecia para decidir seu futuro. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o tal homem alto continuou falando. Ana ficou vermelha, baixou o rosto constrangida e hesitou antes de traduzir. Fale logo, menina, sem enrolação, insistiu Arthur. Ele disse que acha você despreparado demais para cuidar de algo tão grande. Que gente sem educação formal nunca vai entender o valor real dos negócios. Disse que, com ou sem você, vão comprar tudo. Só depende se vai ser agora ou daqui a pouco, quando você quebrar. O rosto de Arthur ficou vermelho feito brasa de fogueira. A raiva subiu-lhe pelo peito com tanta força que mal conseguiu respirar. Olhou para Ana e, pela primeira vez, percebeu algo que nunca havia reparado em ninguém naquela empresa cheia de gente bajuladora. A menina estava ao lado dele não pelo dinheiro, mas simplesmente porque não tinha nada a perder. Respirou fundo e encarou Ana com seriedade profunda, quase paternal. Ana, você fala para esses sujeitos de terno caro que eu posso até não ter estudo, diploma ou essas frescuras todas que eles têm lá fora. Mas eu tenho uma coisa que eles nunca vão poder comprar: palavra. E minha palavra não está à venda. Ana inspirou fundo, virou-se aos estrangeiros e começou a traduzir. Falava com firmeza, segurança, um tom impecável e confiante, sem titubear, como se aquela menina tímida tivesse sumido de repente. Quando terminou, os gringos ficaram sérios. O grandalhão da gravata azul ajeitou-se desconfortável na cadeira, enquanto os outros cochichavam entre si. O que eles estão dizendo agora, Ana? Fala comigo, menina. Estão discutindo. Parecem confusos com a sua decisão. Eles não esperavam que alguém recusasse tanto dinheiro assim. Acham que você está blefando. Arthur soltou um riso amargo e respondeu, mais para si do que para os outros. Essa gente aí pensa que o mundo gira em torno de dinheiro, menina. Mas às vezes é preciso dizer não para lembrar que dinheiro não compra homem honrado.
A menina sorriu com leveza e acrescentou, quase sussurrando: nem mulher honrada também, seu Arthur. Ele olhou-a com surpresa, percebendo pela primeira vez a força escondida por trás daquela garota, tão simples e aparentemente frágil. Ana tinha um brilho nos olhos que revelava uma determinação rara, dessas que só quem cresceu vendo a mãe limpar o chão dos outros conhece bem. A reunião acabou sem acordo, e quando os estrangeiros deixaram a sala, um deles ainda se virou e cumprimentou Ana respeitosamente, dizendo algo em inglês que só ela entendeu. Arthur reparou naquela cena e perguntou curioso: "O que foi que ele disse para você agora, menina?" Ana sorriu, agora mais confiante, e respondeu: "Disse que eu deveria estar negociando com eles desde o início, porque eu valho muito mais do que todos esses homens juntos." Arthur ficou calado, sem reação. Aquela frase caiu como um trovão em sua consciência. Ele havia passado a vida achando que dinheiro resolvia tudo, mas agora percebia que havia valores que dinheiro nenhum comprava. Coisas que só se percebem quando a vida nos põe diante de situações estranhas, quase surreais. E naquele dia, a situação estranha foi justamente essa: o destino colocar o milionário ignorante em inglês nas mãos da filha humilde da faxineira. Se isso não é coisa do destino, então eu não sei mais nada sobre a vida. Só que Ana guardava um segredo maior ainda do que o talento para inglês. E o que estava para acontecer ia sacudir muito mais do que apenas o mundo de Arthur Menezes. O mundo gira e às vezes gira com gosto. Mas tem gente que, mesmo vendo o mundo rodar bem na frente dos olhos, insiste em fingir que está tudo parado. Foi exatamente isso que aconteceu com Arthur Menezes depois daquela reunião. O homem podia ter saído dali transformado, reconhecendo o talento da menina e revendo suas ideias. Mas não. Fez o que muitos fazem quando se sentem ameaçados por algo que não entendem. Fingiu que nada demais aconteceu. Naquela mesma tarde, assim que os gringos saíram da empresa, Ana se despediu com educação. Disse que ia descer para procurar a mãe, que devia estar varrendo os corredores do segundo andar. Arthur agradeceu rápido, com um aceno curto, quase impaciente. "Obrigado, Ana, pode ir." E foi só ela sair que ele fechou a cara. Ficou ali parado, olhando para o nada, respirando fundo e tentando entender como é que ele, Arthur Menezes, tinha se deixado salvar por uma menina que ganhava salário mínimo. Um dos assessores se aproximou, rindo sem jeito. "Ufa, hein, chefe? Que sorte essa menina tá por aqui hoje, viu?" Arthur lançou um olhar fulminante para o rapaz, que logo se calou. Não gostava de parecer fraco, e menos ainda de parecer dependente. No fundo, sentia uma mistura estranha, alívio por ter sido ajudado e vergonha por precisar. Era o orgulho ferido com pitada de vaidade. Naquela noite, Arthur foi para casa mais calado que de costume. A mansão parecia ainda maior e mais vazia. Nem o uísque caro, que sempre bebia antes de dormir, teve gosto. Sentou-se na poltrona da varanda, como fazia todo fim de expediente, e ficou olhando para o jardim bem cuidado, com as luzes automáticas iluminando cada canto como se fossem faróis de navio. Mas os pensamentos dele estavam longe dali. "Menina esperta aquela", pensou. "Mas será que dá para confiar mesmo? E se ela só decorou umas frases bonitas? Vai ver, nem sabe o que traduziu direito." Começou a criar desculpas, como quem tenta justificar o injustificável. Ligou para o RH da empresa, pediu o histórico da funcionária. Quis saber tudo: nome completo, idade, onde estudou, se era bolsista, se tinha ficha limpa. Era como se quisesse encontrar alguma falha para justificar o incômodo que sentia. Mas o relatório chegou limpo. Ana Beatriz Santos Silva, 22 anos. Estudou com bolsa numa escola pública de referência. Tirou as melhores notas do colégio. Aprendeu inglês sozinha, vendo filme legendado, escutando música, estudando pela internet. Tentou bolsa em Universidade Federal, mas ficou de fora por frações. Trabalha meio período como monitora de inglês num cursinho comunitário.
sem passagem pela polícia, sem reclamações na empresa, sem uma vírgula fora do lugar. Perfeita demais para ser verdade, pensou Arthur. No dia seguinte, ao chegar na empresa, passou direto pelo hall e seguiu para o elevador. Ao lado da porta, a faxineira, Dona Rosinha, mãe de Ana, estava ajoelhada limpando o rodapé com esmero. Arthur parou por um instante. Encarou a mulher. Ela levantou o olhar com um sorriso tímido. Bom dia, seu Arthur. Ele hesitou por um segundo, como se fosse dizer algo, mas apenas respondeu com um aceno breve e seco. Não tocou no assunto. Não perguntou da filha. Entrou no elevador e sumiu. Negar é fácil. Aceitar que o mundo mudou, que o poder está mudando de mão e que o conhecimento não mora mais só com quem tem dinheiro, isso é que é difícil. Na hora do almoço, a cena se repetiu. Um dos gerentes sugeriu chamar Ana de novo para ajudar com uma nova reunião por videoconferência. E Arthur respondeu sem pensar. Não precisa. Já resolvi. Não vamos vender nada por enquanto. Mas, chefe, seria bom aproveitar enquanto a proposta está quente. Eu disse que não, e chega desse assunto. Cortou no seco. Mais tarde, ao passar pelo corredor da Copa, ouviu risos. Era Ana ensinando duas estagiárias a pronunciar um trava-língua em inglês. A risada dela era leve, quase infantil, e aquilo incomodou Arthur de um jeito estranho. Inveja? Raiva? Medo? Nem ele sabia. Na cabeça dele começou a se formar uma ideia torta, como acontece quando a gente mistura orgulho com insegurança. Achava que se fizesse vista grossa, tudo voltaria ao normal, que a menina voltaria a ser invisível, como antes. Só que o que já foi visto não pode mais ser desvisto. O destino, meu amigo, é um bicho teimoso. E Ana, sem saber, já tinha mexido num vespeiro muito maior do que imaginava. Mas nada do que ela já tinha vivido se comparava ao que estava para descobrir naquela mesma semana, por uma simples carta esquecida no armário da mãe. Tem gente que passa a vida inteira limpando a sujeira dos outros, e mesmo assim guarda mais dignidade que muito doutor engravatado por aí. Dona Rosinha era dessas. Calada, discreta, sempre de olhar baixo e passos miúdos, mas com a cabeça cheia de história que nunca contou para ninguém. E foi num desses silêncios dela que Ana tropeçou em algo que não devia. Era quarta-feira, fim de tarde. A chuva começava a descer fina, desenhando risquinhos na janela do pequeno apartamento onde Ana morava com a mãe. O cheirinho de café coado tomava conta do ar, enquanto Dona Rosinha dobrava cuidadosamente os panos de prato no armário da cozinha. Ana tinha acabado de chegar do trabalho, com os olhos ainda acesos pelas lembranças da reunião que salvara 2 dias antes. Sentia-se estranha, como se tivesse aberto sem querer uma porta que nunca devia ter sido tocada. Mãe, por que você nunca me contou que sabia inglês? Perguntou rindo, tirando os sapatos encharcados. Dona Rosinha parou por um segundo, os dedos ainda segurando um pano com estampa de galinha d'Angola. O sorriso desapareceu dos lábios finos. Porque eu nunca soube. Mas a senhora entende um pouco, né? Não, filha, nem um pingo. Eu mal sei escrever direito em português. Ana percebeu que havia tocado num ponto delicado. Mudou de assunto, mas aquele incômodo ficou ali, pairando no ar como um cheiro que não se vai. Horas depois, enquanto procurava um caderno antigo dentro do guarda-roupa da mãe, ela esbarrou numa caixa de papelão amarrada com barbante. Era pesada, cheia de papéis amarelados, fitas de VHS, álbuns velhos. Mãe, posso ver isso aqui? Isso aí é só coisa velha, nem sei por que guardei. Mas Ana já estava abrindo. A tampa rangeu como se estivesse sendo rompida depois de décadas. Dentro, um envelope vermelho chamou sua atenção. Estava fechado, mas sem lacre. Tinha um nome escrito em letras pequenas, quase apagadas. Arthur Menezes. Ana gelou. Mãe, esse nome aqui não é o do patrão? Dona Rosinha, que estava na cozinha, derrubou sem querer o pano de prato no chão. Veio até o quarto com o rosto tenso, os olhos fixos no envelope.
Onde você achou isso? Aqui na caixa. Quem escreveu isso para ele? Dona Rosinha respirou fundo, os ombros murchando de repente como se carregassem o peso de 20 anos. Sentou-se na beira da cama e olhou para a filha com uma expressão que Ana nunca tinha visto antes. Culpa misturada com medo. Ana, eu ia te contar um dia, mas não assim, não tão de repente. Contar o quê, mãe? O silêncio foi tão profundo naquele quarto que dava para ouvir o tic-tac do relógio da parede, como se ele também estivesse esperando a resposta. Eu conheci o seu Arthur há muitos anos, quando ele ainda era só um rapaz vindo do interior, cheio de sonhos e com um caminhão de dívidas nas costas. Eu trabalhava num hotelzinho barato, limpando quarto. Ele morava lá enquanto fazia negócios na cidade. Ana ouvia atenta sem respirar. A gente se envolveu por um tempo, mas não durou muito. Ele sumiu do dia para a noite, dizendo que ia para Brasília. Eu nunca mais vi. Ana arregalou os olhos. Mãe, a senhora está dizendo que... Dona Rosinha abaixou o rosto, mas não negou. Eu escrevi essa carta para ele quando descobri que estava grávida, mas nunca tive coragem de entregar. Achei que ele ia rir da minha cara, ou achar que eu queria dinheiro. Ana ficou imóvel. Então, o que a senhora está dizendo é que talvez você seja filha dele. A frase caiu no quarto como trovão em céu limpo. O chão pareceu balançar sob os pés de Ana. De repente, tudo fazia sentido. O olhar estranho que Arthur lançou no final da reunião. A forma como evitou mencioná-la no dia seguinte. A sensação esquisita de familiaridade que ela mesma havia sentido quando ficou ao lado dele. Mas antes que pudesse digerir qualquer coisa, Ana perguntou com a voz embargada. Mãe, por que não me contou isso antes? Porque eu não tinha certeza. E por quê? Eu nunca quis que você crescesse achando que o mundo te devia alguma coisa. Quis que você vencesse por você mesma. Ana segurava o envelope nas mãos, como se fosse uma dinamite prestes a explodir. E agora, o que fazer com aquilo? Mostrar para o homem que mal sabia que ela existia, entregar a carta, fazer um escândalo? Ela não sabia. Só sabia de uma coisa: nada mais seria como antes. E mal sabia ela que no dia seguinte o próprio Arthur ia aparecer na casa delas, por causa de um telefonema inesperado do RH da empresa. Tem coisa que parece piada pronta, mas vem embrulhada em silêncio e vergonha. Arthur Menezes, o milionário que não sabia pedir um café em inglês, agora estava prestes a encarar algo que nenhuma tradução no mundo dava conta de explicar. O passado batendo na porta e pedindo para entrar. Era quinta-feira, 11 da manhã, quando Arthur recebeu uma ligação do RH. Seu Arthur, bom dia. Desculpa incomodar, mas aconteceu uma coisa um pouco delicada. Uma funcionária sua, a Ana Beatriz, acessou ontem um registro antigo com nome parecido com o seu. Parece que ela consultou dados confidenciais do arquivo da mãe, que também trabalha aqui. Como é que é? Não foi nada grave, só achamos melhor avisar porque ela imprimiu um documento antigo e levou com ela. Achamos estranho, pode ser coincidência, mas... Arthur ficou em silêncio. Um tipo de silêncio que não é de quem pensa, é de quem sente o estômago virar do avesso. Ele desligou o telefone sem dizer mais nada. Foi até a varanda da sala da presidência, acendeu um cigarro, coisa rara, guardava só para emergências emocionais, e encarou a cidade lá embaixo. Lembrou da menina, lembrou do jeito dela, do sotaque, do olhar. Algo ali nunca tinha batido certo. E agora, essa história de registros, nomes antigos, RH e mãe faxineira que ele mal olhava no olho? O coração dele, endurecido de tanta negociação e mentira de mercado, deu uma batida fora do compasso. Sem dizer nada a ninguém, entrou no carro e mandou o motorista levá-lo até o endereço da funcionária. Não era longe, mas parecia anos de distância daquela cobertura luxuosa onde ele morava. Chegando lá, bateu na porta com força. A chuva começava a engrossar e ele estava impaciente. Dona Rosinha abriu a porta e congelou.
Viu aquele homem que um dia tinha conhecido em outra vida, agora de terno, mais grisalho, mais cansado, mas com os mesmos olhos duros de quando a deixara sozinha. Posso entrar? Ela hesitou, mas abriu espaço. Na sala, simples e apertada, Ana estava sentada no sofá com um envelope no colo. Assim que viu Arthur, ficou de pé num pulo. O senhor... Eu quero saber... O que está acontecendo aqui? Cortou ele, seco, direto. O clima ficou denso. A televisão estava ligada no mudo, mas a luz dela piscava nos rostos tensos, como uma espécie de farol sem rumo. Eu encontrei uma carta, Sr. Arthur, disse Ana, firme. Uma carta da minha mãe, endereçada ao senhor. E eu precisava entender. Precisava saber se é verdade. Arthur virou-se para Rosinha. Os dois se encararam por longos segundos. E ali, naquele silêncio suado, sem ninguém falar uma palavra, havia tudo. Os anos de abandono, o orgulho, o medo e uma culpa que nunca sumiu. Você está dizendo que essa menina aí é minha filha? Rosinha baixou o olhar. Tô dizendo que pode ser, mas também tô dizendo que a culpa não é dela. Se alguém tiver que se resolver, somos nós dois. Ela não tem nada a ver com isso. Ana deu um passo à frente. Eu não quero dinheiro, nem nome, nem herança. Só quero saber quem eu sou. E por quê? Porque o senhor nunca soube. Arthur respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia o que dizer. Não havia resposta pronta, nem argumento de advogado, nem cálculo de lucro que resolvesse aquele buraco no peito. Porque eu nunca soube que você existia. E se soubesse, talvez tivesse feito as mesmas besteiras, porque naquela época eu era um moleque com grana e ego inflado. Eu não era homem ainda. Ana segurava o envelope, apertando com força. Eu passei a vida inteira ouvindo que eu era filha de pai desconhecido. Mas agora eu tô aqui, diante do homem que talvez seja o tal pai. E tudo o que eu queria era que isso não fosse verdade, porque se for, o senhor vai ter que me encarar como gente. A frase bateu em Arthur como soco no estômago. Ele olhou em volta. A casa era modesta, mas cheia de dignidade. Cada foto na estante, cada toalha de crochê, tudo dizia que ali dentro morava alguém que construiu a vida com o que tinha, e não com o que sobrou dos outros. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, Ana foi chamada na empresa. Não pela diretoria, mas por uma assistente jurídica que entregou um papel oficial. Ela estava suspensa por quebra de conduta. Motivo? Acesso indevido a documentos internos. O mundo diz que é meritocracia, mas quando o pobre sobe rápido demais, alguém corta a escada. Só que o que eles não sabiam é que Ana já tinha ido longe demais para aceitar voltar para o chão. E ela ainda ia mostrar que não era só filha de faxineira, nem só filha de milionário. Ela era herdeira de uma verdade que ninguém ali estava pronto para engolir. Tem hora que o mundo não bate, ele esmurra. E a pancada, quando vem de todos os lados, não dá nem tempo da gente levantar do primeiro tombo. Ana, que até outro dia era só uma sombra nos corredores da empresa, agora era manchete nos sussurros venenosos dos bastidores. De a filha da faxineira, ela passou a ser a possível filha do patrão. E isso, meu amigo, isso incomoda muita gente. A suspensão veio como tapa na cara. Ofício frio, linguagem jurídica, tom de ameaça velada. Diziam que ela tinha violado protocolos internos ao consultar arquivos confidenciais. Mas o que ela sabia, e você também já percebe, é que aquilo não era sobre regra, era sobre poder. Gente grande não gosta de ter o passado escancarado por gente que eles sempre olharam de cima. Naquela manhã de sexta, Ana saiu da empresa sem levantar a cabeça. Não chorava. Mas o silêncio dela era o tipo que machuca mais do que qualquer lágrima. As funcionárias que antes sorriam para ela na copa, agora desviavam o olhar. Os estagiários cochichavam. E até a própria Dona Rosinha, mãe dela, andava com passos mais curtos, tentando sumir pelas beiradas da parede. Em casa, Ana trancou-se no quarto. Tirou o crachá da empresa,
que ainda estava pendurado na blusa, e deixou sobre a mesa. Olhou fixo para ele, como quem encara um passado que ainda nem acabou. Depois puxou a velha caixa de papelão, aquela mesma onde encontrara a carta. Revirou tudo, fotos, recortes, papéis, procurando alguma outra pista, algum fio solto que pudesse amarrar aquela história doída. Foi então que achou uma foto dobrada no fundo da caixa. Era pequena, em preto e branco, com bordas amarelecidas pelo tempo. Mostrava um homem jovem, de camisa aberta no peito, cabelo meio bagunçado, sorriso largo. Ao lado dele, uma mulher magra, segurando um copo de plástico e rindo. Atrás, um letreiro. Hotel Guaporé, 1999. Ana virou a foto. No verso, a caligrafia era simples. Arthur, nossa última noite no Guaporé. Ela apertou a imagem contra o peito. Não sabia se sentia raiva, tristeza ou só um vazio. Sentia-se órfã de novo, mas agora, de um pai que talvez sempre esteve a poucos metros dela. Na sala, Dona Rosinha ouvia o silêncio vindo do quarto da filha, como quem ouve gritos. Preparava café, sem açúcar, do jeito que Ana gostava. Mas a mão tremia ao segurar a xícara. Filha, chamou, com a voz quase apagada pela vergonha. Não quero conversar, mãe. Eu sei. Ela se aproximou da porta. Mas só queria que você soubesse que eu te amo e que, se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Lá de dentro veio a resposta seca. O problema é esse, mãe. Todo mundo quer voltar no tempo, mas ninguém quer consertar no presente. Rosinha recuou. Sentou-se no sofá com os olhos marejados. Sabia que a dor da filha não era só pela suspensão, nem pela dúvida da paternidade. Era por algo mais fundo, a sensação de não pertencer, de não ter onde ancorar o próprio nome. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Arthur Menezes estava inquieto. Sentado em sua sala, encarando a vista panorâmica da metrópole, ele não conseguia se concentrar em nada. O celular vibrava, os e-mails se acumulavam, mas sua mente estava em outro lugar. Ou melhor, em alguém. Lembrou-se de uma coisa que ninguém sabia. Um detalhe que ele guardava como relíquia de uma juventude perdida. Uma correntinha de ouro com pingente de estrela, esquecida por Rosinha no quarto do hotel há mais de 20 anos. Ele nunca teve coragem de jogar fora. Guardava escondida num cofre, como quem guarda um erro que nunca teve coragem de corrigir. Naquela noite, Arthur a pegou nas mãos pela primeira vez em décadas. Passou os dedos enrugados pelo metal, agora gasto, e sentiu o peito apertar. Não era mais só um objeto. Era símbolo de um passado que voltava com força, mas o orgulho dele ainda falava mais alto. Isso tudo é coincidência, repetia para si. Não tem como ser minha filha. É só uma menina esperta que aprendeu inglês e está usando o nome para subir. Aquela era a frase que ele repetia, feito mantra. Só que cada vez doía mais acreditar nela. Enquanto isso, Ana já arrumava a mochila. Ela precisava sair, sumir por uns dias, pensar, se encontrar. E foi para um lugar onde ninguém a conhecia, mas onde a mãe dizia que ela sempre poderia recomeçar. A casa da tia-avó, num vilarejo longe da cidade, onde o celular mal funcionava e o silêncio era inteiro. Ela precisava se afastar de tudo, inclusive da dor. Mas o que ela não sabia é que era nesse afastamento que a verdade ia finalmente bater na porta, com um detalhe que nem o próprio Arthur lembrava mais. Tem gente que precisa se perder no mato para entender onde é que mora de verdade. E Ana, naquela madrugada gelada, sentada na varanda da casa da tia-avó Nair, no meio do nada, com cheiro de lenha queimando e grilos cantando alto demais, começou a sentir isso. Ali, longe da cidade, dos corredores da empresa, das fofocas venenosas e da dúvida cortante que ainda latejava no peito. Ela começou a escutar algo que fazia tempo que não ouvia. Ela mesma. Em casinha era simples, de telhado baixo, porta de madeira rangente e uma rede armada entre dois pilares de cimento pintados de azul desbotado.
Era nesse pedaço esquecido do mapa que Ana passava agora seus dias, lendo livros antigos da estante empoeirada, ajudando tia Nair a fazer broa de milho no fogão a lenha e tentando em vão afastar o fantasma de Arthur Menezes que pairava por todo o canto da memória. Mas foi no terceiro dia, logo depois do café, que algo diferente aconteceu. Tia Nair apareceu com uma caixa de sapato nas mãos. Ela já era idosa, daquelas senhoras que falam devagar e olham nos olhos como quem enxerga por dentro. Entregou a caixa sem cerimônia e disse: "Achei isso ontem à noite, mexendo nas coisas do pai da sua mãe. Acho que é teu." Ana abriu. Lá dentro, envolta em papel de seda já amarelado, estava uma bonequinha de pano com cabelo de lã preta, roupa remendada e olhos bordados tortos. No colo dela, costurado à mão, um nome quase apagado: Aninha. A sua mãe costurou isso quando estava grávida. Ela ficou semanas bordando esse nome aí, disse Nair. Só que teve um dia que ela saiu daqui chorando, dizendo que o nome da boneca não ia mais ser usado, que o pai tinha sumido, que você ia crescer com outro nome. Ana olhou para aquilo como quem encontra um espelho do passado. Apertou a boneca contra o peito e fechou os olhos. Ali, naquele instante, ela entendeu o que a mãe nunca tinha dito em voz alta. O abandono veio antes mesmo de ela nascer. Na mesma tarde, enquanto caminhava pelo quintal, o barulho do portão a assustou. Era o carro preto da empresa, motor ligado, vidro abaixado, e no banco de trás, ele, Arthur. Não com a arrogância de sempre, mas com um ar cansado, os olhos fundos, a boca sem discurso. Ana parou, com a boneca ainda nos braços. Ficaram se encarando por longos segundos, até ele abrir a porta e descer. Estava sem gravata, a camisa meio amassada, e na mão, uma caixa pequena de veludo escuro. "Eu não vim pedir desculpa, nem te convencer de nada. Vim trazer uma coisa que guardei por tempo demais", disse ele, estendendo a caixa. Ana abriu. Dentro, a correntinha com a estrela. Ela não disse nada. Só olhou para ele. E Arthur, com a voz mais baixa que já usara, completou: "Eu lembro do dia em que ela deixou isso no quarto. E lembro também que nunca tive coragem de devolver. Agora eu entendi que era sua desde o começo." Ana apertou os olhos, tentando conter o choro. "E por que agora? Porque eu vi tua foto com tua mãe. E também porque fui fazer um exame de DNA escondido. Peguei tua ficha no RH. Eu precisava saber, mesmo que no fundo já soubesse. E deu positivo." Silêncio. Nem os grilos ousaram interromper. Ana respirou fundo. A boneca de pano numa mão, a correntinha na outra, e as duas contando mais história que 1000 palavras. "Então quer dizer que o homem que me suspendeu agora quer ser meu pai?" "Não. O homem que te suspendeu está tentando aprender a ser homem. Pai, ainda vai ter que merecer." Ela engoliu seco. E pela primeira vez, Arthur abaixou a cabeça diante de alguém. "Eu sou tua filha, mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou a menina que estudou sem ter livro, que aprendeu inglês com legenda, que enfrentou sala cheia de gringo com a cabeça erguida. E agora, sou a mulher que escolhe o que vai fazer da própria história." Ele assentiu. "E se você quiser, eu queria começar devagar. Te conhecer, te ouvir, sem imposição." Ana se virou de costas, caminhou até a varanda, sentou-se na rede, respirou fundo e disse sem olhar para ele: "A rede balança para 2, se a pessoa souber entrar direito. Se não souber, vira e derruba." Ele entendeu o recado. Sorriu pela primeira vez. Tirou os sapatos e se sentou devagar na outra ponta. Ali, sem nenhuma pompa, sem papel assinado, sem juiz, sem herança, pai e filha recomeçavam. Não como manda a cartilha, mas como manda o coração. E enquanto o vento soprava suave no entardecer, Ana olhou para o céu rosado e sussurrou: "Tá vendo, mãe? A boneca voltou a se chamar Aninha, e na varanda da casa simples, a rede balançava devagar, como quem embala não só o corpo, mas um passado inteiro,
Tem hora que a verdade não vem de mansinho. Ela chega chutando porta, derrubando vaidade e desarrumando a alma de quem sempre viveu confortável na mentira. E naquele escritório iluminado por lustres de cristal e cheiro de madeira polida, Arthur Menezes ia descobrir isso da maneira mais difícil, sendo colocado no lugar de réu por ele mesmo. Depois da visita à casa da tia Nair, Arthur voltou diferente. Não disse nada para ninguém, mas mudou. Trocou o carro blindado por um mais simples. Começou a descer para o café da firma, onde nunca tinha pisado antes. Cumprimentou funcionários pelo nome e, principalmente, tirou a suspensão de Ana. Mas já era tarde, porque o que ele achava que era só uma punição interna tinha virado um caso público. Na segunda-feira seguinte, o sindicato dos funcionários da empresa apareceu com 2 advogados e uma denúncia formal contra a diretoria. O motivo? Assédio moral e retaliação contra uma funcionária por supostos vínculos pessoais com o dono da empresa. E aí, meu amigo, a coisa virou. O que antes era fofoca de corredor, agora era manchete de jornal. Sites de notícia, colunas de RH, fóruns de direitos trabalhistas, todos falavam da funcionária bilíngue suspensa por descobrir que é filha do patrão. A imprensa adorou o escândalo. E o mercado? Esse tremeu. A bolsa caiu. Os sócios pressionaram. Investidores começaram a ligar. Queriam explicações. Na sala de reunião, onde tudo começou, agora sentavam os advogados da empresa, os representantes do conselho e uma cadeira vazia, aguardando Ana Beatriz, que havia sido intimada a depor como parte da investigação interna. Arthur estava lá, imóvel, camisa clara, sem paletó, as mãos suadas. Pela primeira vez em anos, ele se sentia vulnerável, exposto e sem controle da narrativa. Ana chegou acompanhada por uma advogada jovem, negra, com cabelo em coque alto e postura firme. Sentou-se diante de todos, sem medo. Não havia arrogância em sua postura. Havia verdade, e a verdade, quando é inteira, assusta quem nunca teve coragem de encarar a própria. Senhorita Ana, a senhora confirma que acessou documentos internos sem autorização. Confirmo que acessei minha própria ficha e a da minha mãe. Ambas estavam no sistema, e eu tinha permissão de acesso parcial por ser funcionária do setor administrativo de apoio. Não houve violação. E confirma que encontrou uma carta endereçada ao senhor Arthur Menezes? Sim, a carta estava em posse da minha mãe e não foi acessada em nenhum sistema da empresa. O advogado dos conselheiros pigarreou. E confirma que usou essa informação para constranger o presidente da empresa? Ana deu um sorriso leve, mas firme. O constrangimento não veio da carta, veio do silêncio. E veio de uma suspensão que não foi motivada por regra nenhuma, mas por medo. Todos na sala se entreolharam. O ar pesava como chumbo. Foi então que Arthur levantou a mão, pediu a palavra, levantou-se devagar e disse: "Não façam mais perguntas a ela. Façam a mim." Os olhos se voltaram. Eu errei, não só por suspender a Ana, mas por viver tantos anos preso à imagem de um homem que eu nunca fui. O conselho pode me julgar, a imprensa pode me crucificar, mas essa menina, ela não pediu nada. Só quis saber quem era. Um dos conselheiros levantou-se, irritado. Você tem noção do impacto disso na reputação da empresa? Estamos perdendo milhões. E quantos milhões valem a dignidade de uma filha que só queria ser reconhecida? Silêncio. A empresa é minha, mas a verdade não é de ninguém. Ela se impõe. E se tiver que cair tudo, que caia, mas caia com a verdade de pé. Ana olhou para ele, sem piscar. Era como se, enfim, visse o homem real por trás do império. Dias depois, o inquérito interno foi encerrado. Ana foi reintegrada ao cargo. O sindicato emitiu uma nota pública elogiando a postura da funcionária. E Arthur convocou uma coletiva de imprensa. Lá, diante das câmeras, dos flashes, dos microfones, ele disse: "Esse é um comunicado breve. Só queria dizer que essa empresa foi construída por um homem que não sabia inglês, mas que agora aprendeu uma nova língua,
a da verdade. E quem me ensinou foi minha filha. Aplausos tímidos surgiram entre os funcionários que assistiam ao vivo no saguão. E naquele momento, Ana sentiu algo que nunca tinha sentido naquele prédio antes: pertencimento. Ela não precisava mais esconder quem era, porque agora o mundo inteiro sabia. Mas o que ela faria com essa nova posição? Isso ainda era um mistério. E um mistério que envolvia algo que nem Arthur esperava. Uma ideia que Ana vinha planejando em silêncio. E que podia mudar para sempre o rumo daquela empresa. E de muita gente invisível como ela. Tem coisa que não se compra nem se herda. Se constrói. Tijolo por tijolo. Palavra por palavra. E naquele momento, o que Ana Beatriz mais queria era construir algo que tivesse o nome dela não como enfeite, mas como raiz. Foi na mesma semana da coletiva que ela pediu uma reunião com Arthur. Agora, não mais como filha descobrindo um pai, mas como profissional com uma proposta. Sentaram-se numa sala pequena da fundação da empresa, longe dos holofotes e da pressão da diretoria. Na mão dela, um caderno cheio de anotações. Nos olhos, um brilho diferente. Eu quero criar um programa de formação de jovens periféricos, um centro de idiomas gratuito dentro da empresa. Arthur arqueou as sobrancelhas. Idiomas? Inglês, francês, espanhol, não só gramática, mas pronúncia, cultura, prática. A maioria dos jovens não consegue emprego porque não fala a língua do mercado. Eu sei disso porque fui essa jovem. E se não fosse por sorte, ninguém nunca teria me escutado. Ela virou o caderno. Tinha gráficos, números, estatísticas. Mas o que mais impactou Arthur foi uma frase escrita em destaque. A gente não quer favor, quer ferramenta. Isso não é assistencialismo, seu Arthur. É responsabilidade, é transformação real. Arthur não respondeu na hora. Olhou o caderno, depois olhou para ela e assentiu. Faça, mas faça do seu jeito e dê o seu nome a isso, porque agora você tem um. Meses depois, foi inaugurado o Centro Ana Beatriz de Formação Bilíngue, dentro da sede da empresa. E no discurso de abertura, ela disse: meu inglês não veio de escola cara. Veio de madrugada sem luz, com legenda em filme pirateado. E ainda assim, me trouxe até aqui. Imagina o que a gente pode fazer com estrutura, com respeito, com vontade. As inscrições bateram recorde. Filhos de faxineiras, filhos de motoristas, filhos de ninguém. Agora tinham uma ponte. E Ana, agora diretora do projeto, andava pelos corredores da empresa com outro passo. Não para cima, mas para dentro. Porque agora ela sabia. Pertencer não é ser aceita, é ocupar com dignidade. E do canto da sala, toda vez que via alguém novo entrando com medo no olhar, ela sorria e dizia: a primeira palavra em inglês que você vai aprender aqui é welcome, porque aqui você é bem-vindo. Mas o que Ana não sabia é que algo mais profundo ainda estava por vir. Algo que não se resolvia com diploma nem crachá. Algo que envolvia perdão e sangue. Capítulo 10. Fechamento poético. E a frase que ficou: tem gente que nasce invisível. Gente que anda por corredores onde ninguém vê. Gente que fala baixo para não incomodar. Que come rápido para não ocupar espaço. Ana era essa gente, mas agora ela era mais. Era símbolo. E com símbolo, meu amigo, não se brinca. Na cerimônia de homenagem dos 30 anos da empresa, Arthur subiu ao palco. Não leu discurso, não usou teleprompter. Falou como um velho que tinha apanhado da vida e aprendido. Quando comecei essa empresa, achei que estava construindo um império, mas eu só estava erguendo muros. Hoje, graças a uma menina que eu tentei silenciar, eu aprendi que a gente cresce mesmo é quando abre porta. Ele olhou para Ana, que chorava discreta no canto da primeira fila. Tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. Aplausos, de pé, com o coração batendo mais forte que qualquer tamborim de desfile. Tem mudança que começa feito semente miúda. Ninguém vê, ninguém aposta.
Mas basta uma gota de coragem e um raio de oportunidade que ela vira floresta. Depois da inauguração do Centro Ana Beatriz de Formação Bilíngue, algo começou a germinar silenciosamente dentro da empresa. O que antes era um ambiente frio, hierárquico e cheio de portas fechadas, agora começava a ganhar cor, sotaque, risada. Pela primeira vez, os filhos dos funcionários eram vistos não como fardos, mas como potência. Ana acompanhava cada turma pessoalmente. Não era figura decorativa. Dava aula, corrigia pronúncia, criava dinâmica com filme e música, chamava gente da favela para falar sobre o mundo, o real, e não o dos livros importados. Certo dia, uma das alunas, menina magrinha de trança longa, chegou antes da aula com um bilhete amassado. Entregou para Ana e ficou ali, olhando o chão, tímida. Ana abriu e leu. Obrigada. Eu nunca fui vista como inteligente antes. Aqui eu me sinto gente. A frase ficou martelando a cabeça dela o dia inteiro. E naquela noite, Ana entendeu. Aquele centro não era só sobre idioma, era sobre identidade, era sobre voz. E se era para dar voz, ela decidiu que ia mais longe. Apresentou à diretoria um novo projeto: incluir aulas de reforço escolar, apoio psicológico e orientação de carreira. Arthur a chamou na sala dele. Vai transformar a empresa em escola agora? Ana respondeu, com os braços cruzados e o olhar firme. Não. Estou transformando ela num lugar que prepara gente de verdade. Porque se a empresa é grande, mas as pessoas continuam pequenas, ela nunca foi nada. Arthur ficou calado e depois de alguns segundos disse, toca em frente. E Ana tocou. Só que quanto mais a flor crescia, mais gente queria arrancar pela raiz. Tem uma coisa que você pode ter certeza. Toda luz atrai sombra. E quanto mais Ana brilhava, mais o escuro ao redor dela tentava apagar. Dentro da empresa, alguns diretores mais antigos começaram a murmurar. Diziam que ela estava aparecendo demais, que usava o passado como escudo, que não tinha formação suficiente para ocupar aquele espaço. Um deles, o tal gerente financeiro que nunca tinha aprendido a cumprimentar a faxineira pelo nome, foi além. Abriu um processo interno para rever o contrato de Ana. Queria provar que sua ascensão tinha sido irregular. Mas Ana já não era mais a menina que pedia licença para falar. Respondeu com documentos, relatórios e depoimentos de funcionários que tinham saído do vício, da rua, da desesperança, por causa do projeto dela. E quando a notícia da tentativa de afastamento vazou, algo inesperado aconteceu. Os alunos protestaram. Cartazes, vídeos nas redes, mensagens no LinkedIn da empresa. O povo gritou. E pela primeira vez, não foi Ana quem teve que se defender. Foi o sistema que teve que explicar por que tentava calar a voz que mais fazia diferença ali dentro. Arthur foi direto. Cancelou o processo, afastou o gerente invejoso e promoveu Ana para a diretora executiva de responsabilidade social. Você não pediu esse cargo, mas construiu ele com cada lágrima e cada aula, disse ele. Ela aceitou, mas com uma condição. Eu só aceito se puder continuar na sala de aula. Cargo não é desculpa para virar chefe ausente. E assim foi. Ana no terno e no quadro negro. Tem coisa que mesmo que a gente empurre para o fundo, uma hora volta. O passado tem dessas manias. Aparece sem avisar, sem bater na porta. Num sábado chuvoso, Ana estava organizando os arquivos do centro quando recebeu uma ligação inesperada. Alô? É a Ana Beatriz? Sim. Quem fala? Aqui é Helena. Eu sou sua irmã. Silêncio. Helena explicou. Era filha de Arthur com a esposa do segundo casamento. Tinham mais ou menos a mesma idade. E, até aquele mês, ela nem sabia que Ana existia. Meu pai contou. E eu quis te conhecer, se você deixar. O encontro foi no parque da cidade. Ana chegou primeiro, nervosa, com o coração batendo como se fosse explodir. Helena apareceu sorrindo, parecida com Arthur nos olhos. E diferente em tudo mais. Conversaram por horas. Sobre infância, escola, música.
Helena falou que nunca tinha imaginado ter uma irmã, que achava que a vida era simples demais, até conhecer a história de Ana. E no fim do dia, Ana disse: "Eu ainda estou descobrindo o que fazer com tudo isso. Mas acho que posso começar aceitando o abraço de uma irmã." E ali, debaixo das árvores molhadas, duas histórias que nasceram separadas, começaram a costurar um mesmo destino. Toda história tem seu ponto final. E Arthur Menezes, depois de tanto errar, cair e tentar consertar, finalmente entendeu que o maior legado que podia deixar era gente. Um infarto o levou de forma súbita, numa manhã de terça. Morreu em casa, sem luxo, tomando café com pão na chapa, como fazia nas últimas semanas. A notícia espalhou-se rápido, a cidade parou, a empresa decretou luto, mas o que mais chamou a atenção foi o que havia no testamento. "Deixo metade da minha fortuna para minha filha, Ana Beatriz. A outra metade será convertida na Fundação Vozes Invisíveis." E mais abaixo: "Peço que Ana não se torne uma herdeira, mas uma ponte." Ana não chorou no enterro. Chorou sozinha depois, segurando a correntinha com a estrela. Entendeu ali que não havia mais ninguém à frente para guiar. Agora era ela quem liderava. O centro de formação agora se chamava Instituto Estrela, em homenagem à correntinha esquecida e reencontrada. Ana rodava o Brasil com o projeto. Escreveu um livro, fez palestra, mudou leis. Mas o que mais gostava era entrar nas salas de aula e perguntar: "Quem aqui acha que não nasceu para dar certo?" Sempre levantava uma ou duas mãos tímidas. E ela sorria e dizia: "Pois eu também achava isso." Até o dia em que entrei numa sala cheia de gringo e abri a boca. Porque tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. E aí, o que você achou desse causo, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu vovô Rico.